Então, pessoal, como a gente estava falando, né? Aqui a gente tem o nosso cromossomo na nossa célula eucarionte. O que são esses cromossomos, né? Na verdade, esses cromossomos é um aglomerado do DNA, né? Eles são um DNA empacotado. Não é não, Jotas? Cláudio? Então, a galera aqui me ajudando aqui nos bastidores. Então, né, esse cromossomo aqui, ele é um DNA empacotado. Compacto, quer ver? Aqui, ó. Deixa eu só pegar minha telinha aqui para baixo. Então, aqui nosso DNA, não sei se vocês lembram lá da biologia, aquela dupla fita, né, de DNA com as bases nitrogenadas. Tá vendo, Cláudio? E o que é esse laranjinha aqui? Esse laranjinha aqui que é? São proteínas, são as histonas, né? É um grupo de proteínas, grupo de 8 proteínas, que elas ajudam a armazenar, a compactar o DNA, principalmente quando a célula vai se dividir, né? Tá vendo? Né? Formam enrolam aqui, né? O DNA enrola em volta da histona, vai se empacotando e se condensa bem, né? Mas isso é feito mais na fase de divisão celular, né? Não muito nessa fase que a gente vai falar agora, que é a síntese de proteínas. Então aqui está o nosso DNA, aqui mais de pertinho, ali, ó. Nosso DNA é formado por vários genes, né? Nosso código genético. O que acontece? Aqui vai aparecer um ator bem importante aqui no nosso fenômeno aqui, que é a RNA polimerase, né? Não sei se vocês lembram, isso aqui está acontecendo dentro do núcleo da célula, né? Então aí vem a RNA polimerase, que é considerada uma enzima, que ela vai fazer o quê? Ela vai dividir as fitas de DNA aqui, né? Então ela vai separar. Para que ela vai fazer isso? Para codificar uma fita de RNA, que é o RNA mensageiro. A gente vai entender aqui rapidinho como é que faz isso. Então aqui, ó, esses coloridinhos são as bases nitrogenadas, né? Então a gente vai ver que cada uma, a gente tem 4 bases nitrogenadas no DNA, que é a citosina, guanina, adenina e timina. Não sei se vocês lembram lá, no ensino médio da biologia. E aqui, meio solto aqui no núcleo, tem mais bases nitrogenadas, né? Que ajudam a formar RNAs, né? Então, aí qual que é a diferença do RNA pro DNA, né? A diferença principal que principalmente caracteriza o nome é que essa fitinha aqui, ó, que sustenta as bases nitrogenadas, elas são formadas por uma molécula de pentose, um açúcar, e outra molécula, um grupo fosfato, né? Então, e no DNA, a pentose, ela tem uma oxila, um OH. Não, no DNA ela não tem a oxila, então ela é desoxirribonucleico, né? E no RNA ela tem a oxila, então ela é riboxonucleico, ácido riboxonucleico, né? No DNA fica riboxonucleico ácido, né? Então essa é a principal diferença entre o DNA e o RNA. Então essa fita aqui, a pentose se diferencia dessa fita de DNA aqui, tá bom? E também outra coisa importante que só tem no DNA e não tem só tem no RNA e não tem no DNA é essa base nitrogenada aqui, que é a uracila. É uma das bases nitrogenadas. E o RNA também, ao mesmo tempo, não tem a tinina, que é esse Tzinho. Então, quando o Azinho, que no DNA se ligaria com se fosse um DNA, né, no DNA, a adenina se ligaria na tinina, né, no vermelhinho aqui. Mas como o RNA não tem tinina, aí o A se liga com a uracila. A adenina se liga com a uracila, tá bom?
Então, a gente vai formando a nossa fita de RNA aqui, ó, tá vendo? O RNA polimerase, essa molécula aqui vai recrutando as bases nitrogenadas que estão soltas ali no núcleo, né? Bases nitrogenadas também com o grupo fosfato e com a pentose aqui também, né? Para formar a fitinha em cima. Mas a RNA polimerase vai juntando, né? Isso tudo através dos códigos, né? De acordo com esse código, vai se juntar determinadas bases nitrogenadas que vai formar um sequenciamento, que esse fenômeno é chamado de transcrição, né? A gente está formando um código genético, a gente está formando um código para mandar lá para o citoplasma para sintetizar uma proteína. E isso a gente está formando o RNA mensageiro, que é um ator bem importante aí na síntese de proteína. Então aqui, ó, RNA mensageiro. Aí ele vai sofrer um outro processo aqui, que ele vai se dividir, porque nem todas esses genes aqui, nem todas essas bases nitrogenadas vão servir para codificar. Então ele faz uma divisão aqui, no núcleo ainda. Ele é separado entre exons, que é a parte que vai lá para fora, e os introns. Os introns, eles são descartados, vamos dizer assim, eles ficam no núcleo. Aqui não aparece os introns, mas aqui, ó, isso aqui era um intron. Ele é descartado e só vai para fora os exons. Tá bom? Olha lá, ele está saindo o RNA mensageiro está saindo do núcleo, está indo lá para o citoplasma. Aí chega mais dois atores bem importantes, que é o ribossomo, que é essa moléculazinha marronzinha aqui que se ligou ao RNA mensageiro, né? Aqui já está acontecendo fora do núcleo, no citoplasma, né? Aquela geleinha aqui formada por água e outras coisas. Tá bom? Então, aqui que vai acontecer aqui? O que o ribossomo vai fazer? O ribossomo ele vai se ligar ao RNA mensageiro aqui, né? Messenger RNA. Enfim, o inglês está ótimo. Então, o ribossomo vai se ligar ao RNA mensageiro e também vai aparecer outro ator extremamente importante, que é o RNA transportador. Essa raquetinha aqui, esse biscoitinho aqui nesse formato, que a gente vai aproximar e vai entender ele também. Ó, aqui é o RNA mensageiro, né? É uma molécula de RNA, mas com outra estrutura. Ela fica solta ali no citoplasma também. Ela captura aminoácidos. De acordo com a sua formação, ela captura um determinado aminoácido. O aminoácido é a principal molécula para a formação da proteína, né? E às vezes por que é importante a gente consumir bastante aminoácido e bastante proteína, né? Porque as proteínas que a gente ingere, elas chegam na nossa célula, elas se degradam em vários aminoácidos, né? E servem para substrato para formar novas proteínas, né? Então, as proteínas que a gente ingere na nossa alimentação é extremamente importante. Um dos fatores importantes é isso, né? De liberar aminoácidos para fazer novas proteínas e assim por diante. Tá bom? E a gente tem os aminoácidos essenciais, que eles não são sintetizados, vamos dizer assim, formados pelo corpo humano, então a gente só consegue eles através da nossa alimentação, da nossa dieta. Tá bom? Né? A priori. Então aqui os nossos aminoácidos e o RNA, que é essa coisinha azul aqui, o RNA transportador, vai se ligar ao aminoácido e ele vai fazer um processo bem interessante. Ele vai se ligar ao aminoácido, vai captar o aminoácido ali no citoplasma e vai ser recrutado pelo ribossomo lá. Então o que vai acontecer? Aquela regra lá de citosina se ligar com guanina, adenina se ligar com uracila, vai funcionar da mesma forma, porque aqui também é um RNA, né? Então, de acordo com esse anticódon, que a gente chama essa trinca de bases nitrogenadas, a gente chama de códon, anticódon. E aqui são os códons, né? Então, de acordo com essa sequência, vai ser um aminoácido diferente lá em cima, entende?
Então, o que vai diferenciar uma proteína de outra? É justamente a sequência de aminoácidos. Se a proteína tiver uma sequência de um jeito e a outra tiver de outro, elas vão ser proteínas diferentes e vai fazer outra função na célula, entendeu? Você vai entender melhor aqui. Ó. Então, conforme essa trinca, o sequenciamento dessa trinca, ela vai selecionar um aminoácido diferente. Ó. Cada trinca dessa aqui é um aminoácido diferente. É tudo roxinho, mas na verdade são aminoácidos diferentes. Né? Leucina, a gente tem vários aminoácidos aí diferentes presentes no nosso organismo. Então, de acordo com a sequência, vai ser uma proteína diferente, né? Então, ele vai se agrupando, ó, né? Ele vai levando aminoácido ali para se agrupar, sequência de aminoácidos. Uma hora ele chega a determinado trinca que ele corta, que não recruta nenhum, que ele corta e ela forma a proteína. Aí depois ela se dobra, né? Porque isso aqui tem carga elétrica diferente, ele vai fazer ligações diferentes, né? Vai se ligar uma na outra e vai fazer um formato ali, vários tipos de formato, e cada formato, cada sequência é um tipo de proteína, né? Então, basicamente, esse é a nossa síntese de proteínas, né? Então, são alguns atores importantes, né? O DNA, né? Vai dar o sequenciamento genético, o RNA polimerase, que é aquela enzima que vai abrir o DNA, que vai fazer um RNA mensageiro, que é aquela fitinha que a gente viu, e esse processo no núcleo. Aí agora vem para o citoplasma, o RNA mensageiro o ribossomo vem, se liga no RNA mensageiro, que vai lendo e vai recrutando RNAs transportadores com os aminoácidos e forma a nossa proteína, que eu falei para vocês, que dependendo da sequência e do formato dela, vai ter uma função diferente. Né? Ela pode ter, por exemplo, uma função sei lá, de receptor. Ela pode ficar lá na membrana da célula e ser um sinalizador, por exemplo, a serotonina, ser um receptor de serotonina. Aí a serotonina se liga nela, ela dá uma sinalização e dispara um potencial de ação, por exemplo. Né? A gente já falou de potencial de ação, enfim. Né? É uma função no sistema nervoso central, células do sistema nervoso central, né? Mas as proteínas estão em todas as células. Né? Tem funções diferentes, enfim. E citoesqueleto também, ó, os microtúbulos aqui, que fazem a sustentação da célula, né? Que é um esqueleto da célula, né? Que faz a morfologia da célula, né? Aqueles diferentes formatos são feitos por diferentes esqueletos, né? Então, o neurônio tem um formato porque ele tem um citoesqueleto de um jeito. A célula, sei lá, célula do epitélio, sei lá, uma célula da pele tem um formato porque ele tem um esqueleto de outra forma, né? Então, a estrutura, a morfologia das células depende muito desse citoesqueleto, que é formado por proteína, né? Então, as proteínas têm várias funções. Tem proteínas transportadoras, através desses microtúbulos levam sei lá, vesículas contendo neurotransmissores. Eles também organizam também as organelas, assim por diante. Eu tenho uma imagem aqui, quer ver? Que é bem interessante. Eu acho legal. Tá uma bagunça. Minha área de trabalho. Deixa eu ver se eu acho. No Telegram. Tem uma imagem bem legal. Aqui no Telegram. Aqui, essa imagem que eu queria. Então, ó, aqui é uma célula nervosa, tá vendo? Ó, aqui é o núcleo, né? Aqui o verdinho é o núcleo, que é onde tem lá o DNA, etc. Né? Aqui esse amarelinho é o citoplasma. Não, minto. Aqui esse amarelinho é o núcleo e esse verdinho é o nucleolo, na verdade. Né? Esse todo aqui é a célula. Aqui esse roxinho é o
ciclo endoplasmático, que aqui também são sintetizadas várias proteínas. Isso aqui é mitocôndria, complexo de Golgi também armazena e degrada algumas substâncias. Enfim, o ribossomo, que é bem importante lá na síntese de proteína, né? O que mais? Tem outro retículo endoplasmático, né? Então, ó, isso aqui são os microtúbulos, tá vendo? Isso aqui que faz a sustentação, isso aqui que faz com que a célula fique desse formatinho aqui. Eles vão ser super importantes porque eles vão se alguns microtúbulos e microfilamentos, né? Principalmente os microfilamentos que são menos rígidos, vamos dizer assim, eles vão aqui na ponta desses neuritos, né? Na ponta aqui, na ramificação do neurônio, eles têm umas proteínas que eles vão se ligando aqui na parte externa da célula e vão caminhando, né? Vão caminhando até achar seu alvo. Às vezes acha outra célula e faz novas sinapses, né? Então, a gente depende muito das proteínas, né? Então, a gente tem que sintetizar a proteína para formar citoesqueleto, né? As proteínas tem várias funções, né? Na morfologia para ela ir se moldando, né? E achar outra célula para fazer sinapses. Aí lá nas sinapses também, quando forma a sinapse, ó, precisa de receptores, esses receptores são proteínas também. Então, tem que formar vários receptores, tem que fazer aquele processo de síntese de proteína para formar receptores. Então, proteínas de membrana, né? Para fortalecer essa sinapse aqui, ó. Então, só existe sinapse quando tem receptores e neurotransmissores, né? Ó, aqui também tem outro microtúbulo, ó. Aqui essas vesículas, onde contém os neurotransmissores, as vesículas caminham por aqui, ó. Às vezes os neurotransmissores são sintetizados em outros locais do neurônio, e daí eles têm uma outra proteína transportadora que vem levando essas vesículas com neurotransmissores para a fenda sináptica, né? E através também da abertura de canais de cálcio, principalmente, que leva as vesículas para o terminal sináptico, que ele se funde aqui com o terminal sináptico e solta os neurotransmissores aqui na fenda e se liga o receptor né, e várias ligações dessa faz aquele potencial de ação, né, a comunicação. Entende? Então é mais ou menos isso, pessoal. Aqui também, né, a gente falar um pouco das estruturas do neurônio, né? Ó, aqui a gente tem os nódulos de Ranvier, né? O que seriam isso? Eles são importantes no impulso elétrico, né? Esse azulzinho é a bainha de Merlina. Eles são formados pelo um tipo de micróglia, pelas células de Schwann, se eu não me engano, que envolvem aqui o axônio. Ao mesmo tempo, ele protege o axônio, né, de uma degradação, sei lá, por algum patógeno, por alguma inflamação e assim por diante. E, ao mesmo tempo, deixa a comunicação mais rápida, porque aquela descarga elétrica, ela vai pulando com esses nozinhos, né? Aquela descarga elétrica, ela tem a gente chama de potencial de ação, ela tem uma despolarização, né? Sai sódio e sai potássio, entra sódio, enfim. Aí só vai acontecer nesses nódulos, então fica muito mais rápido, né? Não tem que fazer em toda a membrana por dentro. Enfim, esse é o nosso neurônio aí. A gente pode entrar em mais detalhes das outras estruturas deles qualquer hora. Beleza, pessoal? Então é mais ou menos isso, né? Essa importância da síntese de proteína e das proteínas na neuroplasticidade, na estrutura da célula, na vida da célula, né? Os receptores, né? As proteínas transportadoras de vesículas, os microtúbulos, que são como se fosse o trilho das proteínas transportadoras, né? Então, ó, microtúbulo é proteína,
neurotransmissor é proteína, neuroprofessor não é proteína, desculpa. Receptor é proteína, né? O citoesqueleto é proteína, enfim, muita coisa é proteína, né? Tem vários tipos de proteína com vários tipos de função. Elas são fundamentais aí no nosso, nos seres vivos, né? De forma geral. Tá bom, pessoal? Então, essa é mais ou menos a função da proteína no nosso organismo e aqui mais especificamente no neurônio, no sistema nervoso.